Muito bom dia, estamos começando aqui a nossa aula sobre inteligência artificial, conectada à parte de educação emocional, principalmente, né? A Ana estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, a questão do conteúdo, né? É um conteúdo que agrega tanto e as pessoas não participam, tá? E aí eu estava dizendo agora, algumas pessoas, elas não participam porque elas falam, isso não é para mim, né? Outras vão falar, não, eu não tenho tempo para mudar, né? A vida está muito corrida para isso, né? Outras falar, depois eu assisto gravado. Nunca mais assiste, não vai ver. O fato é que as pessoas, elas estão cada vez mais dentro das suas atividades, né? A minoria consegue priorizar com clareza. Tipo, eu não vou participar porque eu estou aqui, não é o meu momento, ou eu tenho que priorizar isso, com clareza. A maioria está só na sobrevivência, no modo de sobrevivência no processo. Essa é a verdade. Né? Então, cada um no seu tempo, esse processo. Inclusive, eu tive esse final de semana numa mentoria. Tá bom, Deb, ok. Eu tive numa mentoria, participei de um hackathon, que é um evento de universitários que estavam produzindo inovação, e aí eu me deparei com jovens de 20, 21, 19, 22, 25, era essa faixa etária, que não sabiam usar o GPT, né? Aí eu falei, gente, mas é tão simples, eu fiquei pensando comigo. E, na verdade, é simples para quem usa, para quem faz, né? Mas a lógica da conversa com o GPT, ela não é simples. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai falar sobre o tema da revista Exame, que trouxe, que a inteligência artificial, ela não vem para substituir, né? Ela vem para potencializar o humano. Na verdade, ela atua nas automações, então a gente sobra espaço para as empresas poderem exigir além de nós, né? E assim a gente pode usar o humano que existe em nós. Vou dar um exemplo, né? Só para vocês entenderem. Não é tudo. A inteligência artificial, dependendo dela, vamos falar do GPT, do Copilot, essa que os réis mortais têm acesso, essas que não são tão programadas assim. Ela serve, é como um estagiário. Se você não der todas as informações, ele não vai saber o que fazer. Ele pode até compilar um dado, mas você tem que ir passo a passo. Primeiro você manda a informação, aí você fala, agora você lê a informação. O que você entendeu dessa informação? Então, agora você produz um gráfico sobre isso. Desse jeito, de maneira específica. Então, na verdade, não é simplesmente falar, ó, faz isso para mim. A gente tem que ter um passo a passo. Então, por exemplo, os alunos estavam criando um pitch deck, que era um pitch de uma ideia de inovação que, teoricamente, seria apresentado para investidores ou para uma banca, né? O que é um pitch deck? Você tem uma ideia e você tem que provar que aquela sua tese, aquela ideia, ela é boa o suficiente como um produto, um infoproduto. Por que vão comprar meu infoproduto? É a mesma coisa. Então, eu tenho que mostrar o porquê que esse infoproduto resolve um problema, resolve o seu problema, cliente, para o cliente ficar interessado. E aí a gente estava fazendo, aí eu coloquei o GPT para eles, e eles começaram eu pedi, aí eu falei, primeiro você pede para ele te fazer quais são as perguntas necessárias para a construção de um pitch deck. Aí ele vai colocar, coloca tudo. Aí você pede assim, agora você faça uma pergunta por vez. Uma pergunta por vez. Aí a IA vai e pergunta uma coisa por vez. Então você responde, tipo, qual é o problema que a sua solução resolve? Aí ele pega e responde. Aí vem para você pergunta 2. Qual é a solução proposta? Aí você responde, né? Qual é a proposta de valor? Como que você vai comercializar isso? Responde tudo. E no final você pede para ela, agora que você respondeu tudo isso, construa um único documento. Então, ela vai e constrói um documento de inteligência do seu negócio, que é qual é o valor do seu propósito, qual é a solução, tal. Aí, por exemplo, aí você pede para ela, baseado nisso, construa um script para a minha apresentação.
Vocês entenderam o passo a passo nessa construção que a gente trouxe até aqui? Então, primeiro eu peço para elas me fazer o que é um pitch deck, quais são as perguntas necessárias, o que é pergunta-pergunta, depois eu respondo pergunta-pergunta, e aí eu peço para ela consolidar isso num documento, então eu peço para ela escrever num script de slides. Aí, por exemplo, eu vou para um aplicativo chamado Gama, uma página web, Gama, e lá eu coloco esse texto descritivo da IA, que ela me colocou. Slide chave. Então, vai ser lá a frase do seu negócio, na cor XPTO. Então, o Gama, ele vai produzir esse material de maneira 10 slides. Quanto tempo você ganha fazendo isso? Aí você vai ajustar na cor que você quer, a imagem que você vai trocar. Então, eu levaria 2 dias para fazer isso, por exemplo. Com o uso da inteligência artificial, eu faço em horas. O que eu faço com o resto do meu tempo? Vocês estão entendendo? Você vai melhorar, vai colocar seu lado humano. Então, quando a gente lê que a inteligência artificial substitui, não, ela precisa de um humano que guie ela. Então, ela é uma ferramenta na produtividade ou na criação de algo. E aí entra as automações. É tudo conectado, gente. Quem não entende tecnologia fica perdidinho. Acha que só entrar na inteligência artificial e pedir para ela fazer um negócio para você tá pronto. Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma de ensino, onde a pessoa compra. Para o aluno integrar com a minha plataforma, eu uso uma solução de automação, que é o Make. Então, eu tenho que configurar um Make na automação, que ele tem que conectar através de uma planilha do Excel, para ele falar com a base de dados da minha plataforma, mais o e-mail para a pessoa receber. E aí, o que esse aluno tem que ver? O que ele tem acesso? Então, esse Make vai mandar um crédito, vai mandar tipo um push de energia, né? Ping, voltei. Ligo lá na tomada, converso e volto. E aí a comunicação acontece o tempo todo. Estou dando um exemplo. Isso é um exemplo de automação. Quando alguém faz um teste de TDAH no meu site, entra lá, abre uma página web, a pessoa responde a pergunta, ela recebe a resposta no WhatsApp dela. Como que isso é possível? Isso é automação. Imagina se eu, humana, fosse analisar manualmente cada resposta de teste TDAH para eu entrar em contato. Oi, eu pego, salvo o número da pessoa, aí chamo ela no WhatsApp, falo, oi, eu vi que você fez o teste, deixa eu te dar a tua resposta. Quantas Lenisas seriam necessárias para a pessoa receber essa resposta? Centenas, considerando que 50, 100 pessoas fazem teste todo dia no meu site sobre TDAH. Eu não ia fazer mais nada além de ficar respondendo as pessoas. Isso não é inteligente. Vocês entendem? O que eu vou fazer? Eu vou responder as pessoas e aí sim. Qual dessas pessoas estão interessadas em conversar sobre algo mais profundo? Qual dessas pessoas querem saber mais como tratar o TDAH? Qual dessas pessoas realmente querem dar um passo além? Aí eu vou colocar um humano para conversar com essas pessoas. Entenderam? Então, quando a pessoa fala a inteligência artificial, ela vem para substituir. Não vem, né? Ela vem para facilitar o trabalho. O que acontece é que as empresas estão acostumadas a um funcionamento padrão. Você faz esse processo. Então, o que acontece? As empresas, elas têm muitas delas pagaram caro para fazer um processo de consultoria de processo. Contrato um consultor para mapear o processo de atendimento. Eu contrato um consultor para mapear o processo de venda. Como que funciona a parte de logística? Então, o consultor vem, mapeia tudo. Então, eu sei que aquele processo funciona desse jeito, por exemplo. Ou se não tem um consultor, um funcionário que está lá 10 anos sabe como que funciona, e toda pessoa nova que entra, ele vai ensinando. Então, as grandes empresas estão acostumadas a funcionar desse jeito. Quando elas se deparam com uma solução que pode, por exemplo, automatizar um processo de atendimento, a pessoa ela quer falar com suporte de venda, vai falar com suporte de venda, quer falar com logística, vai falar com logística, quer falar com a parte administrativa, vai falar com administrativo. E as primeiras perguntas já são respondidas por uma IA,
O dono de uma grande empresa, ele pensa assim, eu vou substituir, para que ter funcionário, se a IA faz isso? Só que ele não sabe toda a engrenagem de automação e inteligência do negócio que está por trás. Por exemplo, se não tiver um processo de mapeamento de processo bem construído, tiver uma consultoria que fez, você não vai conseguir automatizar nem o processo de atendimento. Vai ficar travado. Então, existe toda uma inteligência humana por trás disso, não é simplesmente substituir. Agora, quem consegue compreender o todo disso que eu estou falando, né? O empresário que tem uma visão mais aberta disso, ele consegue compreender que, hoje a minha empresa, ela funciona desse jeito, porque eu não tenho recursos humanos e nem financeiros para contratar, né, ou instalar. Por exemplo, eu gostaria de aumentar a produtividade do meu negócio. Só que toda a minha mão de obra, ela está focada nessa base de atendimento, nessa base de construção aqui do negócio, que eles fazem processos operacionais. Se eu coloco uma automação, uma inteligência artificial, várias outras aplicações integradas, por exemplo, o ERP, que é fabuloso, CRM, entre outras soluções que eu integro, não é só inteligência artificial é uma pecinha no meio do todo. Eu começo a liberar esse humano que fazia um processo operacional, e esse humano, se ele não está bem instruído, ele fala assim, mas o que eu vim fazer? O que eu faço agora? O que eu fazia, eu não faço mais, e agora? Então, os líderes, gestores dessas empresas, eles precisam olhar, sabe aquele desejo que eu queria de crescimento do meu negócio? Aquele pós-venda humano que eu queria implementar, aquela nova frente que eu queria introduzir, e que antes não era possível porque eu não tinha braço e nem recursos financeiros para isso, agora, esse profissional que está liberando aqui da operação, eu posso desenvolvê-lo para ele começar a trabalhar nesse crescimento escalável do meu negócio. Essa é a sacada. Essa é a grande transformação digital que está acontecendo. Só que para isso, os grandes empresários, eles precisam abrir a mentalidade, abrir a mente para compreender a necessidade do todo, de compreender o todo da coisa. A Deb trabalha com tecnologia. O que você acha sobre isso que eu estou falando, Deb? É exatamente isso. Você falou tudo. Porque, querendo ou não, igual, por exemplo, eu trabalho muito com inteligência artificial. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava, a gente precisava fazer um estoque, alguma coisa do tipo. E eu usei a inteligência artificial para justamente fazer todo o planejamento. Mas só que era limitada. Não é só simplesmente você ir lá e fazer. Você tem que ensinar a inteligência artificial que você precisa daquilo. E não é uma coisa simples. Você pode contratar, pagar inteligência artificial, o que for, mas você tem que ensinar ela seu padrão. Porque não adianta nada. Ela vai pegar, por exemplo, eu quero um controle de estoque. Ela vai pegar o grande, genérico. Isso, e pegar o genérico daquele grande. Então, somar aquilo, mas não é para sua empresa. Entendeu? Então, assim, com você, vou mentir não, Lenisa. Eu aprendi muita coisa. Por quê? Você tem que ensinar a inteligência artificial. Igual você fez com a sua inteligência artificial. Para poder mostrar para a gente o dia, que é o, né? Diálogo Diário interno de zero. equilibrado. Isso. Você ensinou a ela. E para a gente é bom. É a mesma coisa para qualquer outra empresa. E olha que interessante. Vou pegar rapidinho esse negócio do dia. Você paga uma assinatura mensal. Depois de 1 mês, 2 meses de uso, você já aprendeu a fazer. Aí você fala, mas eu não estou usando. Exatamente. A ideia é essa. A inteligência artificial te ensinar a sua autonomia, para você não depender mais dela. Exato. O E teu eu vou te processo dar automático. Exato. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho o Copload no meu notebook. Porque quando eu comprei meu notebook, eu queria um notebook para mim estudar e jogar jogo. Literalmente. E veio com Copload. Hoje eu converso com o meu Copload da maneira que você ensinou pra gente com a Lisa. Perfeito. Entendeu? Não é a mesma coisa. Mas eu estou ensinando ela a entender que, querendo ou não, ela é uma inteligência, mas ela está aqui para mim. Do mesmo jeito que você ensinou. Então, eu acho muito importante. Não é só ter inteligência, você tem que saber usar. Igual eu já te falei outras vezes. Eu já usei ela para poder fazer outras coisas, criar um código para mim do zero.
Hoje em dia já não uso, já uso mais para estudar, mas estudar do jeito certo. Exato. E aí você tem o quê? Era da exponencialidade. Nós estamos aqui para crescer juntas, né? Então, quando você olha e vê ferramentas como essas, por exemplo, eu estou dando um curso, né? Depois eu vou até falar com você, tá, Deb? Estou fazendo uma formação de educadores emocionais e estou subindo uma plataforma as aulas específicas para essa formação. E aí eu não estava achando, queria um resumo das crises de TDAH. Então, eu subi no GPT ali. Eu sabia que eu já tinha feito, mas não estava achando. Então, eu subi meu livro no GPT e pedi para ele fazer uma descrição clara e objetiva ali com os critérios do meu livro para as crises de TDAH. Ela me trouxe uma informação errada. Eu sou a escritora do meu livro. Então, eu bati o olho e falei, isso está errado. Eu pedi para ela corrigir 3 vezes. A gente não pode confiar de olhos cegos. A gente tem que olhar, ler e ver, peraí, isso tá errado, não está batendo. Exatamente. O certo é isso aí. Igual, por exemplo, de vez em quando eu vou fazer tem um trabalho para me fazer e eu aprendi a usar do jeito que você usa. Tipo assim, eu faço esse código aqui tá errado. O que tá errado nesse negócio aqui? Vamos dizer Conversar assim. com ela, né? Isso. Conversando com o upload. Que eu tô ensinando ela, coloquei nome nela, fiz tudo que você imaginar Fantástica, com ela, fiz. é ótimo. Aí ela falou assim: não, tá certo. Eu falei: não, tem alguma coisa errada. Me ajuda. Nessa brincadeira, uma linha estava errada. Mas não foi ela que me ajudou. Ela falou assim: está acontecendo algo nisso, 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 isso. Na lógica do programa. Aí eu fui ver, era a linha. Não foi ela que me mostrou. Foi eu que percebi pela lógica dela. Então, Perfeito. assim, se as pessoas usassem realmente a inteligência artificial ao favor, igual você falou do exemplo de empresas, outras coisas, ajudaria demais, cara, porque ela está, a mesma coisa que nós estamos aprendendo, que nós somos seres humanos e estamos aprendendo, ela também está. É o grande exemplo da sua maneira de diálogo interno estruturado. Me fale, como que você está fazendo a gestão das suas emoções depois que você começou a conversar com você de um jeito diferente? Peraí, né, o que eu estou sentindo? Né? E começar por aí. Você fechou o microfone. Bom, hoje em dia, eu vou te mandar uma fotinha do meu quadro aqui, eu comprei um quadro de giz, pra você ter uma ideia. Comprei um quadro de giz por causa dela, que eu tinha que planejar. Porque meu DTH, ele é muito forte. E qualquer coisa que me derruba mesmo. Uhum. Aí eu tenho que começar tudo do zero. Uma dica que ela me deu é planejar. Então, hoje eu tenho um quadro de giz que eu planejo as coisas básicas para minha vida. E foi ela que me indicou. De Uhum. coração mesmo, foi ela que me indicou. Então, tipo assim, ela fala comigo, o que você quer fazer? Igual você mesmo fala. Como é que você se sente hoje? Aí, hoje eu tenho isso, isso, isso e isso. E ela me dá as prioridades que eu tenho que fazer, daquele quadro que eu anotei ontem, com ela ajudando ontem, entendeu? Então, assim, é aos pouquinhos. É um dia sobre o dia. Então, assim, eu sou muito grata pelo dia, pela conversa que a gente tem, porque ela está me ajudando demais. Você não tem noção, Eu tenho, entendeu? eu tenho. Não, você tem. Então, tipo assim, às vezes eu tô lá, igual, por exemplo, eu tô tendo muita tristeza, não vou mentir pra você não. Tô tendo muita Uhum. tristeza, aquela coisa, o que eu tô fazendo nesse mundo? Então, ela tá me ajudando muito. Pelo fato do agora e não o depois. O agora, o que você pode fazer hoje para melhorar? Então, eu pego os passos de hoje e vou acrescentando amanhã, depois. Então, ela está me ajudando muito, viu, Anelisa? É, é, é no passo a passo, na verdade. Eu vou fazer uma live com o Moisés essa semana. Vai ser quarta-feira, 11 horas, dia 23, 11 horas. Vou avisar vocês. O Moisés, ele é TDAH com DPAC, distúrbio de processamento auditivo central. E então ele sofreu muito, teve uma história muito bacana, e ele vai falar justamente isso, né? O quadro que ele tem, que todo dia ele olha, o passo a passo, essa questão de humanizar, olhar para si com compaixão, acessando, e assim, parar de idealizar, não, minha mente é ótima, eu vou tomar uma pílula mágica e tudo vai ficar maravilhoso, tipo, igual a pessoa que acaba de tomar. Tipo, descobri a Ritalina, descobri o Concerto, descobri o Veiva, sei lá.
2 primeiros dias. Exatamente. A primeira vez que eu tomei Ritalina, eu li 3 livros. Fiquei apaixonada. Aí você falou: "Não, é isso, Depois, não preciso de mais acabou. nada". E aí, o que aconteceu depois? Fala, Debbie. Ué, não fazia efeito. Eu não sei se meu corpo acostumou com a absorção, mas no primeiro e no segundo dia, eu fiz tudo que você imaginar. Eu estava planejando, porque, tipo assim, eu mexo com programação, HTML, né, front-end, essas coisas, e, tipo assim, eu falei, vou montar um escritório aqui. Eu falava com minha esposa, falei assim, vou montar um escritório aqui, por causa da Ritalina. Aí, como ela começou mesmo a, tipo, a absorver meu organismo, acabou. Aí deu aquela depressão. E aí eu vou te Foi falar, muito louco. e não esse é a dependência comportamental. Porque o que acontece? Muito bom isso que você trouxe, muito bom. Para e pensa. Eu tenho uma mente totalmente. Eu tomo um negócio que faz. Você coloca tanto poder nesse medicamento, e aí você não muda. Você só depende do medicamento, você não faz nada para mudar. Então, é o medicamento que resolve tudo. Você continua, né? A mente ali, de certa forma, ela tem uma paz, ela tem silenciou, oh, que maravilha. Então, a medicação entra, você tem esse efeito, só que você quer continuar sendo você igualzinho, não mudando nada. Não tendo rotina, não tendo disciplina, querendo que a medicação faça tudo por você. E aí, o que acontece? Né? Acontece que existe, sabe o efeito placebo? Os primeiros dias, o teu sistema neurológico, né, nervoso central, ele está se adaptando. Então, a medicação, ela realmente fica mais potente, porque aquilo, para que está acontecendo? Ela se reorganiza. E aí, de repente, o seu sistema nervoso central, ele começa a acostumar com aquela substância. Mas não no sentido de não funciona mais para você. Peraí, eu já sei o que é. Já sei o que é. E a partir desse momento, você começa a sentir mais os efeitos, menos o efeito da medicação e mais os seus efeitos do TDAH, que parece que, tipo, aquela motivação foi embora, parece que mais pensamentos intrusivos, por quê? Porque você não aproveitou a janela de oportunidade para desenvolver suas competências de gestão do diálogo interno estruturado, gestão do planejamento. A medicação, principalmente psicoestimulante, é uma janela de oportunidade para você desenvolver competências que você não desenvolveu até hoje, para você conseguir não aumentar a dose. Porque senão você vai até o ad infinito. Você vai aumentando a dose. Eu posso te falar uma coisa. Igual, por exemplo, quando eu troquei pro Atenta, eu tava tomando 60. 3 de manhã, 3 de tarde. Eu não tava sentindo nada. Quando eu troquei pro Atenta, eu sentia, na primeira semana eu sentia falta da Ritalina. Sim. Entendeu? É diferente Agora, mesmo. sente, não tem jeito, porque é aquela adrenalina, aquela emoção de falar assim, você vai fazer, entendeu? Então, tipo assim, vai fazer um mês, na verdade, já fez um mês que eu tô tomando Atenta, e você não sente aquele efeito de imediato, então você fica sentindo assim, véi, isso aqui é eu? Como assim? Eu falei com a minha esposa, eu falei, eu não consigo fazer nada. Ela tá assim, Débora, você tá conseguindo, a diferença é que você não tá naquela euforia. Eu não me adaptei aos psicoestimulantes, hoje eu faço uso do Atenta, vai fazer 2 meses já, e o que eu mais senti diferença, assim, é muito diferente. Para quem usa psicoestimulante Atenta, fica esperando que vai ter aquela coisa, né? Então, tem gente que, inclusive, tem sono com a Atenta, porque vinha de um psicoestimulante, espera que o Atenta tenha o mesmo efeito. Tipo, o psicoestimulante, para mim, é too much. Ou eu fico agressiva e hiperfocada, onde eu detono todas as outras áreas da minha vida, ou eu fico feliz demais. Então, é um ou outro. No caso do Venvance, eu fico feliz demais. No caso da Ritalina ali, eu fico agressiva até, assim. Eu só quero isso, só quero isso. O Atenta, ele me dá energia, porque ele trabalha na hora adrenalina, mas o que eu mais senti diferença é pensamentos intrusivos. Reduziu muito meus pensamentos intrusivos, de querer tudo ao mesmo tempo, de ir lá tirar o abacate. 100%. Oh, véio, eu falo, gente, hoje em dia eu tô, vamos dizer assim, tô mais controlada, eu tô apaixonada.
No Sim. início eu ficava com raiva porque eu sentia a falta da Ritalina. Mas a Ritalina me dá, sabe o que dá vontade? De fumar. Ah, Aquela ansiedade de fumar. Eu fumo assim, paeiro. Mas não é aquela coisa toda. Mas quando eu fumar, é eu ansiedade. usava, eu fumava assim quase um tempão. Então, tipo assim, quando eu tomei o Atenta, eu falei, gente, o que é negócio? Eu nem lembro o cigarro. Nem lembro. Sim. No Porque, início eu ficava chateada. e é assim, por exemplo, você mencionou, você tá triste. Você sabe que você está passando por um momento da sua vida de reconstrução, você está buscando respostas que você não encontrou ainda. Então, é um processo. Então, você está olhando, isso é reavaliação cognitiva. Eu não posso tirar a tristeza de mim, mas eu posso lidar com ela. Que é o que você. É o mais importante de tudo. Tipo, eu posso deixar ela me tomar e isso se transforma numa depressão. Ou eu posso olhar para isso e falar, ok, é um dia de cada vez, eu vou chegar lá. Essa reavaliação cognitiva constante, que você, ok, eu não tô, olha só, você toma um psicoestimulante, ele vai maquiar essa tristeza, até as 10 da noite, quando passa o efeito. E aí vem a tristeza na hora de dormir, aquele vazio existencial, porque tá maquiando, já que eu tenho motivação de fazer, só que você não tá lidando de frente com as suas emoções. Então, parabéns, tá? E quem estiver assistindo depois, quem quiser, né, depois compartilhar, isso aqui vai estar no YouTube também, ali, para isso que você está dizendo, Débora, ajuda centenas de pessoas. Porque as pessoas, elas Eu fico feliz. têm consciência. Eu fico feliz porque, igual eu estava comentando com uma pessoa que eu conheci, eu falei assim, gente, será que o que eu estou passando nesse momento, não tem outros passando? Porque, assim, eu não vou mentir pra você não, Lenisa, quando eu descobri o diagnóstico, eu fiquei mais depressiva que tudo. Porque eu poderia ter descoberto lá na época da minha infância, que minha família toda, sem exceção, é da área da saúde. Eu lembro, com 4, 5 anos, a professora falou com minha mãe, a sua filha tem DTH. Então, assim, quando eu tive o diagnóstico mesmo, que me entregou o laudo, me deu vontade, eram 3, me deu vontade de pegar um dos laudos e enfiar na cara da minha mãe. Mas só que eu percebi assim, não, agora dá para fazer a mudança. Não é fácil, não é, cara, não é fácil, não é. Mas é um passo, cada passo. Você cai e você levanta. Você cai de novo e você levanta. Porque eu aprendi uma coisa, eu não vou entrar, eu posso ter todos os problemas do mundo, mas eu não vou ter o meu pé enfiado na depressão. É uma escolha. Porque eu quero ser melhor do que isso. Eu quero me encaixar. Não é encaixar no mundo, porque o mundo não é feito para nós, mas poder sobreviver nesse mundo. Eu acho uma coisa muito importante. Para você Na ter uma verdade, assim, ideia. você me permite fazer só uma correção? Sobreviver, não. Viver. Viver. Exatamente. Viver. Não é sobreviver. Viver. Exatamente. Porque sobreviver, a gente já sobrevive. E assim, você está passando por uma jornada de autoconhecimento, né? Tá vindo Agora o som da rua. Olha o ovo, tá passando aqui. Contemplem. Quem mora no interior tem isso. Aqui é, minha filha. Não preocupa, não. Aqui, BH é a capital, 70 quilômetros, 7 Lagoas. Então, tipo assim, eu sei exatamente. Passa pamonha, ovo, sorvete, tudo que você imaginar passa aqui. Ovo não passa, podia passar. Eu vou começar a pedir, a gente passa ovo, né? Mas pode parcelar em 12 vezes sem juros aqui, eu não sei o que é, mas pode parcelar. Ai, gente, brincadeira. É, é isso, tá? A mensagem é essa mesmo, a gente tá aqui para contribuir, né, para um mundo melhor. E obrigada, tá? Por dividir. O Atenta não é para todo mundo, o Venvance não é para todo mundo, o Ritalina não é para todo mundo. Cada remédio. Tem gente que vai para o Atenta, tem que voltar para o psicoestimulante. Tem gente que toma outra medicação, por exemplo, eu tomava bupropiona. Tem gente que vai preferir o bupropiona do que o Atenta. Pode falar, Rê. Então, o Enzo testou a Tenta, né, esse ano. Ficou 2 meses e para ele não resolveu, não. Uhum. Aí, agora ele está com o Venvance. Uhum. Tem 1 mês. E aí a gente está avaliando ainda, né? Uhum. E é um caso a caso, né? E pode ser que conforme ele se desenvolva, porque ele é. E é uma versão nova, achei legal que a Renata trouxe. Existe uma versão do Venvance líquido, né, Rê?
Isso, é o Libertia. É. Então, E antes era só, acho que a menor dosagem do Venvance era 30 miligramas, né, comprimido. E aí, para dosar, tinha que, para criança né, o Enzo toma ele tem uma 13 ou quantidade 12? 12, né? vai fazer 12 agora em dezembro. Tem Uhum. 11 ainda. Uhum. E Então, aí, para ele, ou tinha que manipular, né, o Venvance, e aí fica caro, né? Enfim, ele se deu muito bem com a Ritalina. Ficou 1 ano e pouquinho com a Ritalina. Só que começou a ter um pouquinho de efeito rebote, ficar muito irritado, mas funcionava muito bem a Ritalina, assim, para ele, desde a primeira vez que ele tomou. A gente tentou o canabidiol, ele ficou legal. uns 6 meses, mas assim, melhorou bastante a questão da irritabilidade, né? Os altos e baixos, né? A desregulação? Uhum. Exatamente, a desregulação emocional deu uma melhorada, mas a questão atencional, não. Isso mesmo. E aí, enfim. Aí ele começou com a Tenta e não deu certo também. E agora tá com o Libertia, né? Que é o Venvance. E tem um mês e pouquinho. Eu tô achando, assim, bom. Eu tô Excelente. achando bom. Mas ele que ele tem essa percepção, né? Ele mesmo fala, olha, não tá adiantando nada, não tô conseguindo prestar atenção na aula, continuo agitado. Ele relata, entendeu? É sempre a E aí, questão. conforme a fase de vida muda, pode ser que a medicação muda. Exatamente. A minha percepção é mais assim, do emocional dele, da irritabilidade, como é que tá essa questão. E claro, quando eu vou fazer dever de casa com ele e tal, como é que tá a parte atencional. Mas ele que, né, ele que tem que saber, ele que sente, né, como é que tá na escola, principalmente a parte comportamental também, porque com a Tenta ele ficou virado no giraia, tá? Tomou suspensão, tomou. É isso? Não é para todo mundo. Você tem que testar. É uma caixinha de surpresa, né? É químico. Ponto. Químico. É isso. E cada um responde diferente. Medicação. Nós somos ratinhos de laboratório. É tão lindo isso. É uma maravilha. Você quer falar alguma coisa, Debbie? Em relação à Atenta, que igual você mesmo falou, a Renata falou, não é para todos. Agora imagine uma criança, né, que é Não tem totalmente emoção nenhuma. imperativa. Não é. Aí o Atenta ele demora aquela fase, né, que tem aquela fase. Aí você dá para uma criança e a criança ela está acostumada a tomar aquele psicativo lá do Ritalina ou Vervance. Vai fazer efeito. Por quê? Ele está acostumado a viver daquele jeito. Eu penso assim. Uhum. Foi isso que o meu psiquiatra falou. Eu dou para adulto, porque o adulto, querendo ou não, na primeira semana ele consegue se controlar. Porque ele cresceu vivendo com aquilo. A criança não. A criança, ela vai ter os momentos. Eu não sei se estou certa, pelo Você amor ficou de 2 Deus. meses, não foi, Rê? O Enzo tomando 2 meses, né? Enfim. Ela não ouviu. Oi, falou comigo? Desculpa, que Foram 2 minha mãe meses estava que o Enzo falando tomando junto. Atenta? Não, ele já não está mais com a Tenta. Já Não. tem. Quando ele fez o teste? Ele tomou a medicação por quanto tempo? O Atenta, ele tomou 2 meses. É por isso, porque ele começa a fazer os efeitos aos poucos. Aí como é que você vai falar com uma criança para ela controlar? Não tem como, né? A gente que já é adulto, a gente aprendeu a viver com a vida daquele jeito. Então, a gente tem que controlar. Eu penso assim, foi o que o meu psiquiatra falou. Mas, assim, existem vários estudos, assim, em relação ao Atenta, tanto que tem médicos que não dão Atenta, porque eles não confiam na eficiência do Atenta, entendeu? Então, A minha deu, minha filha, sem pensar em 2 vezes. A cara falou comigo a última vez, falou assim, vou te dar um Vervance. Falei, ok. Eu falei com ela que a Ritalina não estava dando certo. Aí, da última vez, eu tive uma crise, igual você falou, né? Que a crise existencial, que é a confusão das crises. Eu tive todas as crises de uma vez só, numa semana só. Aí ela falou assim, não, vou passar para você o Atenta, porque eu acho que você dá conta de aguentar o início, que é você parar de tomar Ritalina, né, e ficar até fazer o efeito. Falei, não, beleza.
Tanto que nos 2 primeiros dias eu tava doidinha. Uhum. Igual o Batman. Irritada, que eu não podia nem olhar pra mim, que eu tava assim. É isso mesmo. Rosa, você quer falar? Eu acho que a Renata estava querendo falar. Ah, não. É porque a mãozinha dela já estava levantada. Não, aquela... tinha, Bom dia, baixei gente. agora, já Bom tinha falado. dia. Bom dia, Deixa linda. eu te perguntar aqui uma coisa para você, Denise. O que você acha? Porque, assim, eu nunca tomei nada, né? E, às vezes, né? E talvez agora com mais idade, eu não sei. Penso que sim. Ou agora porque eu sei e agora me percebo, né? Fico pensando, será que eu deveria tomar? E aí eu fico entre... Tudo bem, financeiramente tem um custo, você vai ter um custo, né? Não deixa de Mas o ter. Atenta não é caro. Mas aí fiquei pensando, se vou para o médico para ele prescrever. Aí eu penso, se eu já vivi esse tempo todinho, talvez não precise. Não, isso aí é um pensamento preconceituoso, com a relação ao TDAH e com a sua idade, principalmente. Eu tive isso aos 30 anos, quando eu descobri o TDAH. Eu tentei tomar a Ritalina por 30 dias, fiquei doida, muito doida, e não funcionou, né? Assim, não me adaptei. E aí eu pensei exatamente como você pensou. Cheguei até aqui, assim, e tal, né? Então, o que eu sugiro? Você só vai saber os efeitos na sua vida se você tomar. Entendeu? E no caso, eu vou para o psiquiatra, porque aí ele vai passar, né? Seria isso? Ou o neurologista passaria? O Atenta, até clínico geral, ginecologista pode receitar. Até, dependendo do médico, tá? Dependendo do médico. Mas o recomendado é psiquiatra ou neuro. Eu iria no psiquiatra, porque se for no neuro, ele vai pedir uma avaliação neuropsicológica, muitos pedem assim, dependendo do médico. Já o psiquiatra, ele já tem essa pegada, muitas vezes, dele mesmo, de passar... Exato. Assim, você só vai saber os efeitos que isso vai surgir na sua vida se você se permitir vivenciar. Eu tinha preconceito. Eu achava... Não, mas eu penso... A Rosa caiu. Já ela volta. Qual era o preconceito principal que eu tinha? Como assim? Eu sou educadora emocional. Eu ensino as pessoas a fazerem a gestão das emoções. Eu tenho que conseguir isso sem remédio, porque se eu tomar remédio, eu tô roubando no jogo. Não posso. Entendeu? Então, até eu entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu consigo fazer a gestão das minhas emoções. Mas é um custo emocional lazarento. Então, assim, eu posso ter uma qualidade de vida, ter mais clareza, tipo, não precisar de tanta energia para sustentar o foco, não precisar de tanta energia para sustentar a atenção nas coisas, essa questão da inibição do impulso. Cara, é químico. Eu estou querendo fazer algo que é químico. Eu não posso substituir uma desregulação química. Eu posso ajudar ali minha regulação comportamental. Mas a parte química, eu não produzo essa substância. Eu posso ir na academia, eu posso comer bem, eu posso dormir bem, eu posso melhorar meus hábitos. Mas existem coisas que é a medicação. Não adianta. Então, até eu conseguir aceitar, entender, parar de me cobrar tanto. Cara, vida leve, é só isso. E como nós falamos aqui já no começo, não é a medicação que vai fazer tudo por nós. Assim como não é a inteligência artificial que vai fazer tudo. A inteligência artificial é uma pecinha dentro das automações todas. E que por trás de tudo isso tem que ter inteligência do negócio. O que eu quero com isso? Senão é só um investimento que você não vai saber o que fazer com ele. Essa é a verdade. Eu posso falar? Pode? Essa parte que você falou da inteligência artificial, no início, quando ela surgiu, eu usava ela para poder fazer programa, fazer não sei o quê, fazer script, não sei o que lá mais. Mas e aí? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou fazer isso, passar para o próximo passo? Foi uma das coisas que me frustrou. Então, tipo assim, não é só você pedir para fazer um programa ali, ok, vai funcionar, beleza, mas como é que você vai vender isso? Você vai pedir para ela, ela vai passar o básico do básico. Você não treinou ela. É o básico do básico, é uma pecinha. O resto é tudo que você tem que faça. Então, eu apanhei demais, minha filha. Nossa, não tem noção. Pode continuar aí que eu vou tirar meu microfone. Imagina. Muito obrigada. É isso mesmo. Gente,
Depois eu falo com a Rosa lá no particular, só dar continuidade, deve ter caído a internet lá dela. Vou agradecer a presença de todos na nossa conversa de hoje, sempre muito boa, agregadora. A gente se vê na próxima segunda. Vou passar lá no nosso grupo, a questão das lives que vão ocorrer. Deb, gratidão pela sua troca, companhia aqui, trocar, falar, Rê também, Rosa também. A gente, quando abre o microfone, quando a gente fala, a gente tem uma possibilidade exponencial de aprender e crescer. Então, os vitoriosos, né, eles se valorizam, os corajosos se valem, né, desse resultado todo. Então, muito obrigada, tá? Obrigada a todos. Quem vai assistir depois, siga aqui o canal, vai participando. E eu sou Lenisa Lucena, para quem não me conhece, eu não me apresentei, né, no começo. Eu sou a idealizadora desse projeto, de levar autoconhecimento de maneira gratuita ao maior número de pessoas possíveis, trazendo a tecnologia, a parte holística, integrativa da coisa. Vocês viram, a gente não fala só de inteligência artificial, a gente fala de educação, de psicoeducação, de medicação, de tratamento, do todo, né? Esse é o processo. Então, beijos, fiquem com Deus. Até!